Legitimidade do Governo. A legitimidade do Governo, eu diria que a democracia não é, nem pode ser, meter uma folha dobrada em quatro, de 4 em 4 anos dentro de uma urna. E a legitimidade de um Governo afere-se pela postura que esse Governo adota relativamente aos cidadãos que supostamente ele representa. Ora, julgo que é indiscutível no momento atual que o Governo atual está a praticar uma política contra os interesses da esmagadora maioria do povo português e na qual este não se revê. Isso é óbvio. Referi há bocado, uma sondagem / inquérito de opinião dava 85,5% das pessoas a discordarem dessa forma de governação. Portanto, não é pelo facto de uma força política num determinado momento ter conseguido sacar os votos. E para não ir mais longe, nós sabemos como é que eles foram sacados nas últimas eleições. E designadamente o estado de saturação a que o país tinha sido conduzido por uma governação que é dos piores governos desde o 25 de Abril, foi os governos do engenheiro Sócrates, dizendo bem e depressa as coisas. Isso não quer dizer que esse governo agora esteja lá legitimado a ir até ao fim do mandato, se a partir do segundo dia do mandato passa a fazer tudo ao contrário dos interesses do povo que supostamente representa. E, portanto, julgo que não é sequer necessário fazer um referendo. E, aliás, os indícios que já existem, um deles foi as eleições regionais, vêm aí eleições autárquicas, e não sendo diretamente o mesmo ato eleitoral, são um indício muito claro de que este Governo perdeu qualquer espécie de legitimidade. Legitimidade sociológica, legitimidade política e agora mesmo legitimidade de representação institucional. Portanto, não creio que seja um problema de referendo, é um problema se nós tivéssemos um Presidente da República à altura dos acontecimentos de... Não é preciso ser comunista, não é preciso ser marxista para sustentar que, em democracia, quando há crise, a melhor forma de as resolver são as eleições. Um senhor chamado Tocqueville já há muito tempo disse isto. Tocqueville, Alexandre Tocqueville, é um dos ideólogos, digamos, dos liberais e dos neoliberais, mas que eles depois se esquecem nestas ocasiões, só lhes interessa lembrar-se de outras coisas. Esse senhor diz, pá, em democracia as crises resolvem-se através das eleições, as eleições são a melhor forma de resolver a crise, as crises que surgem. E quando são crises de legitimidade como é esta, claramente as eleições, a destituição do Governo e a convocação de eleições. Agora, uma questão diferente desta e a solução passa por um mero arranjo parlamentar ou pior ainda por uma simples alternância? Não, isso aí não tenho a menor dúvida. Isto é, a experiência que nós acumulamos nos últimos 30 anos, pelo menos, é que a alternância entre PS e PSD, que sempre nos é imposta, e eu chamo a vossa atenção para isso. Por exemplo, a gente chega a umas eleições dessas e nós temos toda a imprensa, não direi regional, sob esse ponto de vista é muito mais democrática do que a nacional, os grandes órgãos de comunicações de massa, mas em particular as televisões, começam imediatamente a organizar a cobertura da campanha para debates entre os líderes dos dois maiores partidos, procurando transformar umas eleições legislativas numas eleições para Primeiro-Ministro. Ora, as eleições legislativas são para o povo português escolher os 230 melhores deputados, sejam de que partido forem. E, portanto, isso é uma perversão da democracia consistente em querer fazer querer com Q de cauda, fazer crer com C de cão às pessoas que a alternativa é apenas entre aquelas duas forças políticas. Ora, não é entre aquelas duas forças políticas e a história recente já o demonstrou. Portanto, votar no PSD para correr com o governo do PS, que a gente já não pode com ele nem com molho de tomate, não é solução, como não será solução agora votar no PS o seu seguro para correr com os indivíduos do PSD. Essa solução é uma solução, nem é sequer pensar que isto se resolve por arranjos aritméticos, só umas aritméticas de partidos. PS, eu já ouvi hoje aí as pessoas do Bloco de Esquerda defenderem um governo de esquerda. E então o governo de esquerda para eles é o PS, o PS, com o qual o Bloco de Esquerda agora claramente se quer coligar, o Bloco de Esquerda e o PCP. Ora, é evidente que isso é um disparate completo. Primeiro porque não há
não há memória histórica do PS ter coligado à esquerda desde o 25 de Abril para cá. À direita e com a extrema-direita o PS coliga-se, à esquerda nem pensar. Segundo, mesmo uma coligação desse tipo não é suficiente para aplicar aquela política que eu referi há bocado, porque aquela política é a política que serve os trabalhadores, os operários, os trabalhadores, os funcionários, os camponeses e os pequenos e médios empresários e capitalistas. É a política que não serve a banca, os grandes capitalistas privados, como é óbvio. E, portanto, esta unidade de classe e camadas de classe é uma coisa que vai muito para além da soma aritmética dos partidos. Pronto. E por isso é que eu acho que é um erro pensar-se que convocando eleições antecipadas, convocando eleições, que a solução tenha que passar agora por votarmos naquele que nos vai ser vendido como a única força que é verdadeiramente alternativa. Não é verdade. A alternativa não é entre PS e PSD. É entre uma política de vende-pátrias e uma política de defesa da pátria.